Como é que você sabe que uma pessoa é sua amiga? E baseado em que você pode se considerar amigo de alguém? Meu nome é Larissa Nóbrega, eu sou professora de filosofia, estou no terceiro ano do doutorado em filosofia e vamos ter essa conversa aqui, justamente porque nos últimos dias, nas últimas semanas, esse tópico da amizade foi um dos mais recorrentes, tanto nas minhas aulas, nas aulas particulares que eu dou, nas minhas mentorias também, porque me parece que é uma ferida, vamos dizer assim, um ponto de dúvida, um ponto sensível das pessoas de modo geral. E, enfim, agora isso ficou um pouco mais evidente. Né? Como referência, eu vou usar o incontornável Aristóteles na Ética Nicômaco, né? Os livros 8 e 9 da Ética são dedicados a esse tema, e o C.S. Lewis, na sua obra Os Quatro Amores, né, que eu gosto bastante, também. Aí depois a gente vai usar também, comentar outras referências, mas essas são as principais, para explicar justamente o que é a amizade, qual é a natureza da amizade. E o Lewis, vamos começar pelo Lewis, autor do século XX, né, que tem a experiência, as experiências pelas quais ele próprio passou, e também depois o livro que ele escreveu. Esse livro, Os Quatro Amores, ele comenta os quatro amores, não só descrevendo ou elogiando os amores, mas de fato, né, explicando a natureza desses amores e também mostrando os riscos que os bons amores têm nos seus melhores momentos. Então, quais são os quatro amores? A gente conhece os três mais famosos, que é a filia, que é a amizade, sobre a qual estamos falando, Eros, que é esse amor de apaixonamento, de encantamento, de atração, e ágape, que tem diversas concepções de ágape, e ele trabalha numa perspectiva cristã, que é um pouco esse amor de caridade. E tem um que é o storge, que é o amor de afeição, que é o amor que estaria, vamos dizer assim, por baixo de todos esses, que é um pouco menos conhecido. Bem, como é que você consegue pontuar ou reconhecer o início de uma amizade? Ele fala bem, quando você percebe em comum com uma outra pessoa ou uma dúvida, ou uma dádiva, ou uma questão, ou um fardo, e você pode dizer, né, aquela frase que é como que a certidão de nascimento de uma amizade. O quê? Você também, eu achava que eu fosse o único. Então, o que hoje as pessoas falam na internet, né? Nenhuma experiência é individual. Quando você reconhece que uma pessoa passa por algo semelhante, isso gera uma certa conexão, tá? Isso fica muito claro na época do Orkut, quem participou das comunidades do Orkut, né? Como é que isso unia as pessoas, né? E muitas amizades e relacionamentos surgiram a partir das experiências compartilhadas nas comunidades do Orkut, né? Então isso une, né? Então hoje, gosto musical, preferências ideológicas, políticas, questões culturais, religiosas, enfim, diversos elementos, são os elementos por meio dos quais as pessoas acabam se unindo. Tá? E é uma coisa muito importante, ainda mais para os nossos dias, que o Lewis fala, que o que é necessário para a amizade não é tanto que as respostas sejam as mesmas, mas que pelo menos as perguntas e os interesses e as questões sejam similares. Sejam as mesmas. Então, pode ter as mesmas respostas diferentes. E, né, o interesse tem que ser mais ou menos similar. E o Lewis, ele não só teorizou sobre a amizade, só que ele também viveu isso, né? O Lewis é um cara que viveu grandes amizades, né? Então tem a famosa amizade dele com o Tolkien, né? Eles escreveram lá naquele pub dos encontros deles nesse pub com mais outras pessoas também, né? Surgiu aí o Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, embora eles tivessem divergências. E um exemplo que eu gosto muito também é do Lewis, né? Então ele explica isso nesse livro
que eu falei, né, que é Os Quatro Amores. Tá? E esse livro aqui é um exemplo interessante também, que é essa aqui, né, As Cartas Latinas, que é as cartas que o Lewis trocou com um padre, um sacerdote italiano, que é o São João Calabria. Era um sacerdote muito simples, né, de origem simples, italiano, e que ele leu um outro livro do Lewis, que é As Cartas do Diabo, o Seu Aprendiz, né, que é muito interessante. Ele leu uma tradução, e ele ficou encantado, ele queria conversar com o Lewis sobre isso. Tá? Só que ele não sabia inglês. Esse sacerdote, né, ele tinha pouca, enfim, não tinha tanto, né, sabia tantas línguas assim, né? E era uma pessoa de origem mais simples também. E, enfim, ele foi atrás, descobriu, e o Lewis não sabia italiano. Mas eles descobriram algo em comum, que os dois sabiam latim, então eles trocaram cartas em latim. Sobre, enfim, diversas questões, tal, né? Um sacerdote católico, italiano, e o Lewis, um acadêmico de Oxford, anglicano. Mas eles encontraram um ponto em comum. E aí trocaram essas cartas, que são belíssimas, tal, assim, né? Então, e o próprio da amizade com o Tolkien, né? Tem um livro sobre isso que é muito bonito, que é O Dom da Amizade, tá? Que vai contando, né? Assim, um pouco como que um jogo de espelhos, né? A trajetória do Lewis, a trajetória do Tolkien também. Porque eu acho que é interessante você ver um discurso, uma teoria, uma explicação, quando ela é vivida na prática, né? Então, o C.S. Lewis, ele teve essa vivência da amizade, então ele sabia do que ele estava falando, né? Assim como também sobre a questão do sofrimento, né? Então ele tem um livro muito bonito sobre o sofrimento, né? O problema do sofrimento. E ele tem o diário da dor dele, né? Que é quando a esposa dele teve um câncer, e ele acompanha aquilo lá, né? Então, que é uma dor observada, né? Então, você vê a diferença, né? De um discurso bonito e de uma experiência refletida e traduzida em palavras. Então, o Lewis, ele tinha essa vivência, vivência muito real e concreta, e também uma capacidade de expressão, né, espetacular. Bem, então, o que o Lewis fala sobre a amizade? Então, primeiro isso, né? Você consegue perceber que uma amizade começa quando nota-se interesses em comum, ainda que as respostas não sejam as mesmas, né? Então, o que configura uma amizade? Não é simplesmente o desejo de uma companhia, tá? Porque se eu quero só uma companhia, que é uma coisa que ele fala, eu não estou apto a viver uma amizade. Então, aqueles que procuram uma mera companhia querem simplesmente tapar a sua solidão, mas não compartilhar a experiência com um amigo. Então, uma amizade, ela é constituída de uma afinidade e de uma eleição. Isso aqui é um ponto importante, porque nos outros tipos de amor, as coisas acontecem, né? Enfim, agora, na afeição, a afeição é justamente esse tipo de relação que acontece porque você tá com a pessoa nos lugares, é da sua família, você tá acostumado com ela, mas você não escolheu ela, né? A amizade não. A amizade há uma eleição, né? Eu escolho essa pessoa para participar da minha vida. E além disso, a amizade, ela é esse compartilhar intimidades, compartilhar experiências, esse dar abertura ao outro, dar acesso ao outro a um aspecto profundo da minha própria existência. Então, eu não posso fazer isso com qualquer pessoa. Então, não vou ter diversos amigos. Eu vou ter muitos colegas, conhecidos, mas amigos mesmo serão poucos, né? O Aristóteles, ele também fala isso na Ética. E o Lewis, ele começa, além de falar desses tópicos, né, na verdade, ele começa com uma provocação. Ele diz, por que, se você pegar os livros da Antiguidade, de autores da Antiguidade, há muitos comentários sobre a amizade. Né? O próprio Aristóteles, né? Você vê, esse livro, A Ética Nicômaco, eu tenho algumas traduções, mas eu vou mostrar essa aqui, que vamos dizer assim, ela não é tão acadêmica, mas ela é bem acessível, né? Para quem quiser
começar a ter algum contato, né? Essa aqui pode ser um bom início. É um livro sobre a felicidade. E ele fala da ética, ele fala do caráter, fala das virtudes. E ele dedica 2 livros, né, 2 capítulos à amizade. É o único assunto do livro em que ele fala tanto assim, porque é uma coisa importante, a amizade. E o próprio Platão tem um livro sobre a amizade, né, que é o Lisis. O Cícero tem um livro sobre a amizade. O Sêneca, nas cartas a Lucílio, dedica umas boas cartas à amizade, né? O Epicuro também falou sobre a amizade. Então você vê que na antiguidade esse tema era muito forte. Né? Pessoas, né, grandes mestres, grandes filósofos dedicavam obras à amizade. E a percepção do Lewis é que hoje, no século XX, né, na modernidade, mas não só na modernidade, mas sobretudo na modernidade, quando se fala em amor, geralmente as pessoas pensam no amor eros. Então, há, nos nossos tempos, muito mais livros sobre eros que sobre a amizade. E ele faz uma provocação. Por quê? Uma das percepções dele poucos valorizam porque poucos experimentam. Então, as pessoas não conseguem viver uma amizade com profundidade, então elas não valorizam tanto isso, né? Elas apostam a sua felicidade no relacionamento, por exemplo, ou no trabalho, assim, né? Então não vem como um dos elementos constitutivos da felicidade a amizade, né? Temos, claro, né? Temos obras belíssimas sobre a amizade, né? A própria experiência do Jacques Maritain e da Raíssa Maritain na vida deles, né? Por meio das amizades, né? Que é aquele livro Grandes Amizades. Então nós temos boas referências. Só que, de modo geral, na perspectiva do Lewis, não é diferente da antiguidade. Assim, né? Então, poucos valorizam porque poucos experimentam. Né? Então, falta uma experiência profunda de amizade. Né? Porque as pessoas podem passar a vida sem amizade. Então, ele fala, sem eros, nós sequer existiríamos. Né? Sem afeição, nós não conseguiríamos nos relacionar. Mas a gente pode passar uma vida sem amizade. Né? Embora não seja uma vida completa, né? Uma vida realizada. O que um amigo faz pelo outro amigo? O amigo, ele desperta no outro um lado dele que só esse amigo é capaz de despertar. Isso fica muito evidente numa passagem do livro que é muito bonita, quando ele coloca esse problema, né? Quando você tem 3 amigos e um desses amigos se ausenta, muda, rompe a amizade, falece, qualquer coisa assim. Né? Então você tem um amigo A, um amigo B e um amigo C. Quando o amigo C não está mais, o A teria mais ou menos de B, e o B teria mais ou menos de A. Bem, matematicamente você vai dizer, olha, se você tem 3, tira os que ficam, um teria mais do outro. Tá? Mas, na verdade, não. Na verdade, quando um amigo se ausenta, esse que ficou não simplesmente perdeu esse amigo, mas perdeu uma parte dele mesmo que só esse amigo despertava. Então existe, nas relações humanas, cada um desperta no outro algo que só essa pessoa é capaz de despertar. Então, quando o C não está mais, o A ele pode ter mais tempo do B, mas ele vai ter o B menos a parte de B que só o C despertava. Né? E assim o A. Então, a melhor coisa que a gente pode desejar para os nossos amigos é que eles tenham outros amigos além de nós. É uma coisa que o Lewis, ele constata. A amizade não é um tipo de amor ciumento.
A amizade, ela não é um amor inquisitivo. Ah, como assim? Você saiu, foi pra tal lugar e não me chamou? Como é que você foi com fulano na festa lá e não me chamou e tal? Então, assim, olha, isso aqui não... A amizade, os amigos, eles têm que ter um espaço de liberdade, em que eles possam ter outros amigos além de mim. Então, a melhor coisa que eu posso desejar para um amigo é que eles tenham outros amigos além de mim, porque não é que eu vou ter menos deles, eu vou ter mais deles, porque eles vão ser mais eles. Assim como eu, se tenho outros amigos, eu vou ser mais eu. Sendo mais eu vou ser uma melhor amiga para os meus amigos também. Tá? Então, a amizade, ela tem essa característica da abertura. Estar aberto aos outros. Então, os bons amigos, os dois amigos ficam felizes quando chega um terceiro. Os 3 amigos ficam felizes quando chega um quarto. E assim por diante. Então, mas isso tem que tomar cuidado. Então, como eu disse, ele não está preocupado somente em descrever ou elogiar, mas em mostrar os riscos dos bons amores nos seus melhores momentos. Então, o risco é essa amizade, esse ciúme na amizade, que não faz sentido. Uma outra coisa é quando se cria num grupo de amigos, aquela panelinha. Então, é um grupo que ele chama de uma sociedade de admiração mútua. A pessoa tem uma certa humildade individual em relação ao grupo e um orgulho coletivo. Assim, nossa, eu aqui no meio dessas pessoas tão boas, maravilhosas. Agora, nós, em relação ao mundo, nós somos espetaculares. Então, isso aqui toma muito cuidado, porque a panelinha, ela é um fechamento. Então, ela blinda as pessoas da realidade. Então, eu não posso me fechar e só conviver com pessoas que são parecidas comigo, que pensam como eu e que são como eu. Assim, isso aí é um fechamento. Então, a amizade, a panelinha, ela é complicada, porque ela impede a correção. Mas, por outro lado, num contexto em que está tudo despedaçando, ela pode ser uma proteção também. Então, uma coisa que ele fala: as grandes coisas da humanidade começaram sempre com um pequeno grupo de amigos. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, é importante fomentar as amizades individuais e também ter esses grupos, mas sem o fechamento. Ele diz também que a preocupação com as amizades é mau sinal. Então, ele diz que quando um Estado ou um governo proíbem as amizades e faz de nós todos companheiros, mas não amigos, eles terão tirado de nós a proteção contra todo tipo de escravidão. Então, é importante proteger esses espaços do eu e do tu, em que proteger a intimidade, aquele lugar em que eu posso, aquele lugar e aquela pessoa em que eu posso ser eu mesmo, falar o que eu penso, enfim, compartilhar as minhas histórias. Então, para ter um amigo, é necessário querer algo além de um amigo. Então, o amigo não é tapa-buraco de solidão. É assim como também um relacionamento. E então, por isso, ele diz que os amantes, é próprio dos amantes se olharem, eles ficam em silêncio, olhando um para o outro. Os amigos, eles ficam ombro a ombro, olhando na mesma direção. Os interesses em comum. E, olha, como é que você vai conhecer melhor o seu amigo? Conversando com ele sobre guerra ou lutando ao seu lado numa trincheira? Então, claro que a amizade é essa conversa que nunca acaba. Todo mundo já passou por uma experiência similar, Então, quando você tem um amigo, fica muito tempo sem ver, e quando reencontra, a conversa flui como se tivesse encontrado há pouco tempo, e vai atualizando. Então, um amigo, você precisa essa conversa, essa amizade, essa conversa que nunca acaba, só que também se passar por experiências em comum, passar por situações similares, fazer coisas com os amigos. Não simplesmente
sentir uma benevolência, né? Que é uma coisa que o Aristóteles vai falar também. Né? Se uma pessoa está interessada, então, só na amizade, só numa companhia, ela não vai conseguir ter uma amizade, né? Então, o Lewis, ele tem uma visão, ele mesmo diz, né, que ele tem uma visão liberal da amizade, né? Para ele, a amizade não tem utilidade. Se você tem uma amizade, depois o Aristóteles fala, né, que é uma amizade por interesse, isso não é uma amizade, né? Então, quando, por exemplo, para ele, quando um amigo ajuda o outro, faz um favor pro outro, assim, eles não estão preocupados com isso, entendeu? Quem ajudou só quer continuar a companhia, só quer continuar a conversa, né? Então não é baseada, uma amizade ela não é baseada em troca de favores. Embora a ajuda aconteça, né? Mas ela é baseada na presença do outro, nos interesses em comum, né? nas tarefas e nas vivências em comum. Né? Então não basta somente ter um passado que de alguma forma una, mas também um presente que faça sentido, né? E um projeto de vida também, né? Então, às vezes, uma amizade que vive só de passado, né? De lembranças e de vivências também não se sustenta. Então, como que o meu contexto de vida hoje condiz com o contexto de vida dessa pessoa? O que a gente quer para nossa vida? Enfim, tudo isso faz parte da amizade, né? Então, ele fala, e uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Eu não tenho obrigação de ser amigo de ninguém. E ninguém nesse mundo é obrigado a ser meu amigo. Nenhuma reivindicação, nenhuma sombra de necessidade. A amizade é tão desnecessária quanto a filosofia, a arte, o próprio universo. Né? Deus precisava criar as coisas. Né? Então, ela não tem valor de sobrevivência. É uma daquelas coisas que dá sentido à sobrevivência. Essa ideia está presente naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor lá, que eu esqueci o nome dele agora, né, que ele fala, né, a medicina, a engenharia são necessárias à vida. Mas o amor, a beleza, a amizade dão sentido à vida. Né? Então a amizade é uma dessas coisas, né? Porque, na verdade, que ele fala aqui, né? Que ela não tem valor de sobrevivência, mas ela dá valor à sobrevivência. Isso essa ideia também está presente num outro filme que eu gosto muito, que é o Smoke, de 95, né? Que é traduzido como Cortina de Fumaça. Tem mais de um filme com esse nome, né? Com essa tradução, Cortina de Fumaça. Que é um filme sobre amizade, de alguma forma, né? E, na verdade, ele tem diversas camadas, assim, de questões, mas é um filme interessante. E a última cena do filme, né? Não vou dar muito spoiler, vou tentar me controlar pra não falar muito do filme. Mas, no final, o dono... assim, só pra dar algum contexto, né? Quem não viu o filme, mas eu recomendo que veja. Passa numa tabacaria no Brooklyn. E o dono da tabacaria, ele tem um hobby que não é um hobby, né? Que é como se fosse o trabalho da vida dele, né? Que é fotografar todos os dias a tabacaria às 8 da manhã. E nessa tabacaria, um dos clientes é esse Paul Benjamin, né? Que é um escritor, que perdeu a esposa, né? A esposa grávida também, num ato de violência, assim. Teve uma troca de tiros, um assalto, e ela foi baleada, né? Então, assim, isso aqui é as primeiras cenas, tá? E aí, então, é um pouco a amizade dos dois e os outros personagens que vão aparecendo, né, e reaparecendo nessa relação aí, né. E, enfim, e o filme passa muito dentro de ambientes fechados e eles contando histórias. Então, a amizade, ela tem uma questão narrativa também, né. Eu poder contar as minhas histórias, né, poder contar o meu passado, poder chorar e poder também partilhar um pouco meus projetos. Então, uma das primeiras, né, logo no início do filme, então tem essa cena em que o dono da tabacaria, ele mostra pra esse escritor
o álbum de fotografias dele, né? E aí que ele conta o hobby, né? Eu aqui todos os dias, às 8, né? E o escritor começa a passar as imagens, assim, né? Meio rápido, assim, né? Tipo, mas é tudo igual, 8 horas da manhã, todo dia, a mesma coisa. Aí ele, não, pera lá, não é que é tudo igual. Né? Todas as fotos podem ser iguais, mas cada uma é diferente da outra. Né? E aí ele fala, olha, o Sol, a Terra, né, tá numa posição diferente em cada dia. Então, né, no seu percurso ao redor do Sol, então a luz é diferente. As pessoas que passam são diferentes, às vezes são as mesmas pessoas, mas às vezes são pessoas diferentes. Então é diferente, cada foto é uma. Então ele tem o olhar ali. E ele vê nessas pessoas, né, a história da sua vida, assim, com a história da sua tabacaria. E ele fala, isso aqui, fazer esse registro é o projeto da minha vida. E passando as fotos, quem que o Paul vê? Ele reconhece ali de passagem a Ellen, que é a mulher dele, que ele perdeu. E aí ele fica desconcertado. E aí, enfim, coitado, ele desaba e chora e tal, né? Eu fiquei refletindo sobre essa cena, assim, porque ali eles estão compartilhando compartilhando o projeto da sua vida, né? E o outro reconhecendo dentro daquele projeto, né, o amor da vida dele que ele tinha perdido de alguma forma, né, de uma forma violenta. E ali então eles se conectam ainda mais, né? Então essa amizade vai se ampliando, né, se aprofundando e ampliando, né, abrindo espaço para outras pessoas ao longo do filme. Muitas coisas acontecem. E a última cena é quando esse dono da tabacaria, ele conta uma história lá pro escritor, né, pro Paul Benjamin. E ele fica meio assim e tal. Aí ele fala, olha, se eu não puder contar os meus segredos pros meus amigos, né, que tipo de amizade é essa? E a câmera desse filme, né, ela vai muito no rosto das pessoas, né, o enquadramento diz muito também. E aí corta pro Paul e fala, sem isso a vida não valeria a pena ser vivida. Então eu acho que esse filme, ele conecta muito bem o que o Aristóteles e que o C.S. Lewis falam, entendem sobre a vida. A amizade, ela é um elemento que compõe a vida, que torna a vida mais inteligível e mais vivível, vamos dizer assim, né? Fica mais fácil viver a vida e compreender a vida quando você tem aquelas pessoas com quem você pode compartilhar a sua história, né? Porque o filme ele se passa em lugares fechados, contando histórias, né? O Tabacaria, ele registra histórias, ele conta histórias, o Paul escreve histórias, e as pessoas que aparecem precisam se alinhar, né, se acertar com a sua própria história. Né? Então a amizade ela ajuda nisso também. Né? E uma coisa interessante que eu reparei nesse filme também é que os personagens, eles trazem pra dentro da sua casa estranhos, desconhecidos, assim. Eu acabei de conhecer, vem morar na minha casa, entendeu? Então isso aqui é uma coisa meio louca, assim, né? Então isso é uma imagem que a amizade você não pode trazer pra sua casa, como você não pode trazer pra sua intimidade a pessoa que você acabou de conhecer. Então a pessoa que eu cruzei na rua não é minha amiga, né? Então precisa contato, precisa de intimidade, né? Então a casa como esse ambiente de intimidade, né? Então, tanto que no filme, né, que se passa sempre em lugares fechados, né, uma das poucas cenas em que no espaço aberto é justamente uma cena em que os personagens estão em silêncio por causa de uma revelação muito íntima que foi feita de uma forma muito abrupta. Uma verdade jogada sem contexto, sem intimidade. Né? Então, as pessoas ficam em silêncio. Assim, é uma cena, né, bem impactante. Assim, né? Ninguém consegue falar. Então, a amizade é esse espaço
de convivência, de interação, de revelação, de autodescoberta. Tá? E é justamente um dos elementos que dá sentido à vida, né? Os vínculos, a qualidade da vida de uma pessoa, ela é, em grande parte, ela depende, em grande parte, da qualidade dos vínculos. Tá? Os vínculos nos mantêm sãos, nos mantêm com um sentido e nos mantêm firmes, né? Quando tudo desmorona de alguma forma. Né? Então, é importante que haja os vínculos. Tá? E aí, sendo um amor, então, que dá sentido à vida, como desenvolver, né? O que é necessário desenvolver uma amizade, né? Quais são os riscos que devem ser evitados para além desses que o Lewis mencionou. A gente pode partir pro Aristóteles, que na Ética Nicômaco, eu repito, é muito, muito interessante, porque justamente, né, é um tratado sobre a felicidade, que fala do caráter, do prazer, da felicidade, fala das virtudes, e dedica 2 livros à amizade. Né? Por quê? Porque a amizade, ela é um elemento necessário à felicidade. Não dá pra ser feliz sem amigos. Tá? Não dá. E não dá pra ser bom, essa é a ideia do Aristóteles. Não é somente que não dá pra ser feliz sem amigos. Não dá pra eu sequer ser bom sem os amigos. Então a amizade, ela não é um luxo. Ela não é a cereja do bolo. Ela não é um prêmio, uma coisa que o Lewis fala, né? A amizade não é um prêmio pelo meu bom gosto, ou pelas minhas qualidades. A amizade, ela compõe a vida. Né? Porque sem amizades eu sequer seria bom. Então ele fala, né? A amizade, ela é necessária à felicidade. Porque o indivíduo, ele não floresce sozinho. Né? Então, ainda mais para um grego, né? Então você tem essa ideia da polis. A amizade é necessária à convivência. Então ele tem aquela ideia, né? Que ele fala isso na política. Né? Aqueles que não precisam dos outros, ou são deuses, ou são umas bestas, né? São animais selvagens. Né? Então, se você não é um deus e não é um selvagem, você precisa dos outros. A gente precisa das outras pessoas. Então, na ética, ele fala, olha, os homens, eles amam 3 coisas. O útil, o agradável e o bom. Ora, baseado nisso, nós podemos dizer que existem 3 tipos de amizade. Né? A amizade por utilidade, a amizade por prazer e a amizade em si mesma. Né? Então, a amizade por utilidade é aquela amizade em que as pessoas se unem não umas pelas outras, mas a partir do bem que elas buscam a partir dessa relação. Então, o elo ali está baseado no útil. Ele fala, isso aqui é uma amizade própria das pessoas mais velhas que querem mais a utilidade. Né? Ao passo que aquela amizade em que as pessoas se unem porque é agradável, divertido, pelo prazer, ela também não quer o outro pela utilidade, mas pelo bom momento. Ele fala assim, isso aqui é um pouquinho mais nobre, mas isso é coisa de jovem, que é a curtição e tal, assim, né? Mas existe um outro tipo de amizade, que é a amizade pelo bem, quando o amigo é amigo do outro, o amigo ama o outro pelo bem que o outro pelo que eles buscam o bem, e aí eles querem, de alguma forma, se ajudar na busca por esse bem. Né? Então, é um pouco essa relação de virtude que ele fala aqui, né? Mas eu pretendo gravar algumas aulas sobre a virtude para a gente não ter uma visão da virtude um pouco legalista, moralista e careta. A virtude é aquela coisa que você tem que fazer certinha e tal, né? A virtude é uma coisa muito bonita e que embeleza a vida, tá? Não é uma coisinha, um conjuntinho de regrinhas que você tem que fazer porque alguém falou que você tem que ser bom. Né? Não é isso, tá? Então, a virtude... Então, a amizade por virtude seria a amizade verdadeira. Quando eu amo, estou com um amigo pelo bem.
Ah. E ele fala, né, essa expressão, né, que é um ditado que ele cita, né, olha, para você poder dizer que você é amigo de uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Então, quando eu falo isso para meus alunos adolescentes, eles ficam meio assim, falam, gente, não é você sentar e comer 1 quilo de sal, né? É porque você passou muitas refeições com a pessoa, você passou muito tempo com ela e ao longo de toda uma vida, né, em cada refeição que teve lá uma pitadinha de sal, ao longo de toda uma vida, isso, né, dá 1 quilo de sal, né? Ou seja, muito tempo gasto juntos, muitas refeições, né? Porque a amizade, ela se dá, né, ao redor da mesa, que as pessoas conversam e assim por diante. Então, não é uma coisa que você improvisa. Você não conhece uma pessoa, como no filme você leva ela pra casa. Né? Então, você não conhece uma pessoa, você fala, ela é minha amiga. Embora você perceba que haja experiências em comum. Mas essa experiência, essa percepção de experiência ou de interesse em comum, ela é o começo da amizade. Mas não quer dizer que há ali já uma amizade. Né? Então, a amizade, então, não a amizade por interesse, nem a amizade só porque é agradável, né? A verdadeira amizade, ela é fundamental à felicidade. Né? O que Aristóteles fala? Sem a amizade, nós não seríamos felizes. Nós não conseguiríamos os bens que a gente busca, não conseguiríamos ser bons. E, ainda que conseguíssemos ser bons e que conseguíssemos as coisas que a gente busca, nós não teríamos com quem compartilhar. Então, a amizade, ela é necessária, de uma forma ou de outra. Né? Ele não tá... Pode parecer um pouco um discurso meio utilitarista, mas não é. Então, e uma pergunta que ele faz... Eu não tô seguindo a ordem do livro, tá? Tô só aqui lançando as ideias. Uma pergunta que ele faz que eu gosto muito, é a seguinte. Quando que um amigo é necessário? Então ele fala, a amizade ela é necessária à vida. Mas ele diz, quando a pessoa tá num bom momento de sucesso, de alegria e tal, ou quando a pessoa tá passando por um mau momento, e ela, enfim, tá sofrendo. Né? Ele fala, olha, a amizade ela é necessária nos dois momentos. Por quê? A alegria, quando ela é compartilhada, ela aumenta. Tá? E a dor, o sofrimento, quando ele é compartilhado, ele diminui. Então, o amigo, ele é necessário sempre. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, os amigos são muito bem-vindos e muito necessários. Tá? Tanto, enfim, nas diversas situações da vida. Tá? Agora, a amizade, ela não é uma simples benevolência. Não basta... Eu não posso dizer que eu sou amigo de uma pessoa porque eu a quero bem, eu gosto dela, eu fico com a cara dela, então eu sou amiga dela. Ou ela fica com a minha cara e ela me chama de amiga. Olha, para que haja uma amizade é necessário a benevolência, mas que seja uma benevolência reconhecida e mútua. Então, se eu tenho simpatia com a pessoa, mas a pessoa não tá nem aí pra mim, ou nem me conhece, ou não me dá bola, eu não posso dizer que eu sou amiga dela. Tem que ter reciprocidade. Tá? E tem que ser... os dois têm que querer. Então, tem o elemento, né, que o Lewis fala da eleição. Né? Então, o que o Lewis chama de eleição, aqui o Aristóteles está chamando, né, de reciprocidade. Né? E tem que ter uma certa... uma reciprocidade, uma lealdade, né? uma concórdia, que ele fala aqui, né? Que é essa unidade do coração, né? Que é esse acordo entre os cidadãos. Então, a amizade ela é necessária à vida do indivíduo e também à vida política. É por isso que ele dá tanta importância a isso também, né? A política, não em sentido partidário, tá? Mas no sentido de vida na polis, né? A vida em comunidade. E, olha, a amizade, ela vai além da justiça. Né? É óbvio que os amigos, eles são justos uns com o outro. Mas eles são justos porque eles são amigos. E quando você precisa recorrer à justiça dentro de uma amizade, é porque ali a amizade já acabou há muito tempo. E um elemento muito importante para a amizade, segundo Aristóteles, é o amor próprio.
ou o amor de si. Então a gente precisa falar de dois assuntos aqui, né? Que é o amor próprio, o amor de si. E o amigo como um outro eu. Então, um termo que é problemático é esse amor próprio. Né? Afinal, é bom ou ruim ter esse amor de si? Então, é óbvio que existe um amor próprio bom e um amor próprio ruim. Então, o que é esse amor próprio bom? É esse querer o bem para si mesmo, que é uma coisa natural. Então ele fala, uma pessoa que não deseja, que não ama a si mesma, ou seja, que ela não quer o bem de si mesma, ela não está apta para viver uma amizade. Né? Então é esse esforço para se tornar uma pessoa melhor, para poder fazer o bem para os outros, né? Para servir a comunidade e assim por diante, né? Então a pessoa melhorar a tal ponto de olhar para a própria vida e ver beleza na própria vida. Então a pessoa ela tem sonhos, ela tem amores, ela tem preferências, ela tem uma razão pela qual ela vive, né? Então esse aqui é o amor próprio. Isso aqui é muito bom fomentar, né? Porque isso dá um sentido de dignidade, de responsabilidade, de utilidade, né? De orientação para a vida. Então uma pessoa que não tem isso é aquela pessoa que, segundo o Lewis, vai querer a amizade não por interesses em comum, porque a pessoa que não tem esse amor próprio, ela não tem interesses, tá? Mas por mera solidão ou para preencher um vazio. Tá? Então é necessário esse amor próprio bom. Tá? O amor próprio ruim é aquele amor próprio desordenado, em que a pessoa ela acha que ela é o centro do mundo, que todas as pessoas têm que se adaptar a ela, se adequar a ela, ela é a última Coca-Cola do deserto e assim por diante. Né? Então esse aqui é um amor próprio ruim, isso aí tem que ser um pouco alfinetado, né, para essa bolha estourar. Tá? Então, claro, isso mostra que uma pessoa que não é capaz de gostar de uma outra pessoa, porque ela é diferente, porque ela só consegue gostar de pessoas que são parecidas com ela na verdade só consegue gostar dela. E ela gosta nos outros na medida em que ela vê a sua imagem refletida nos outros. É óbvio que uma pessoa assim não consegue estabelecer relações verdadeiras e vínculos saudáveis. Por isso que o amor próprio saudável é importante. E esse também, esse amigo como um outro eu, não nesse sentido do outro eu, como alguém parecido comigo. Eu gosto da pessoa porque ela é parecida comigo, então eu consigo gostar dela porque é fácil, né? Afinal, ela é parecida comigo. Não é isso. O amigo como um outro eu, na medida em que eu quero para ele o melhor, assim como eu quero o melhor para mim. E eu posso me abrir com ele como se eu estivesse conversando com a minha própria consciência. Então, a verdadeira amizade, ela tem essa característica da transparência, da lealdade. É como se fosse meu coração do lado de fora, a minha própria consciência. Eu posso reconhecer no outro, né, um si mesmo, né, uma pessoa com sua existência própria, mas eu posso ser eu mesmo com ela, né? E ela pode ser ela mesma comigo. Então isso é absolutamente fundamental. Né? Então se a pessoa ela não tem isso, a vida fica muito mais difícil. Então a grande questão, né, a beleza da amizade consiste justamente nesse poder ser si mesmo, né? Poder ter alguém com quem eu possa compartilhar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Poder contar e recontar a minha história, né? Poder ajudar a outra pessoa a ser melhor também, né? E é o lugar onde as pessoas crescem, onde elas florescem. Né? Então, numa amizade, para que uma pessoa seja amiga, então a amizade ela não é, como eu disse, né? Não é a cereja do bolo, não é uma questão opcional, né? Nenhum prêmio, né? Ela é necessária. Então, necessária no sentido de aquilo que dá sentido à vida. Para ter amigos, é necessário ser amigo. Para a pessoa conseguir ser amiga, ela precisa de outras qualidades. Então, ela precisa ser uma pessoa justa, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa
leal, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa disponível, né? Então, e a disponibilidade é um termômetro muito interessante, né? Porque ser constante também, né? Porque a disponibilidade numa amizade não é tipo, não tem nada pra fazer, sem nada pra fazer, então vamos passar o nosso tempo vazio juntos, né? Então a disponibilidade, ela é justamente, olha, eu tenho muita coisa pra fazer, você também, mas eu escolho gastar esse tempo com você. Então não é simplesmente um vazio, né? Mas isso reforça, né, a eleição, né? Ele não é esse o amigo como um outro eu, né? Não é simplesmente um espelho, né? Mas é um alter ego virtuoso. Então, a amizade é aquele elemento sem o qual a vida poderia até ser vivida, mas ela não seria tão rica assim. Então, eu recomendo que vocês leiam Os Quatro Amores do Lewis, a Ética Nicômaco, que é um livro sensacional, denso, sobretudo os livros 8 e 9. Veja esse filme, Smoke, que é sensacional. E vocês podem também tirar as dúvidas de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.